Divino Mestre Jesus, amigo e irmão de todos nós, agradecemos pela oportunidade que nos é oferecida neste momento de aqui estarmos reunidos para mais uma ocasião para a nossa aprendizagem, para o estudo, digamos, detalhado, minucioso do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma alternada. Hoje nós vamos estudar, retomar o estudo do Livro dos Espíritos. Sejamos felizes nas abordagens, nos comentários, que possamos aqui nos conectar com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, solicitando aos amigos espirituais os que nos coordenam os trabalhos, coordenam os nossos trabalhos, assistência, amparo, para que nós realizemos o melhor, possamos obter o melhor aproveitamento, captar as melhores orientações e inspirações. Que os estudos também sejam proveitosos para os nossos irmãos que estão matriculados nos estudos da fraternidade, que têm nos acompanhado no estudo do Apocalipse, que eles possam também fortalecer a corrente psíquica de vibrações positivas e elevadas para que o trabalho possa alcançar os objetivos esperados, favorecendo o nosso reequilíbrio, saúde física e espiritual, favorecendo o reajustamento dos nossos irmãos albergados na fraternidade. Todos nós possamos aqui realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, eu vou começar aqui o estudo, como sempre faço, e deixando aos amigos aí a liberdade de interrupção, sempre que julgarem oportuno, quiserem trazer seus comentários. Livro dos Espíritos, capítulo 3, da Criação, Formação dos Seres Vivos, que vamos aqui terminar. Nós estudamos até a questão 45, restam 4 questões para o próximo tema, povoamento da Terra, Adão. Eu proponho que nós não nos alonguemos muito nesse final de assunto com relação à formação dos seres vivos, para nós entrarmos aí na questão de Adão, que é um tema bem interessante e que temos conexões com os livros de Gênesis, de Moisés e com Daniel, e que nós ali vamos encontrar uma matemática interessante que nos ajuda no estudo dos ciclos de evolução. Tá certo? Então eu vou ler aqui as questões que eu creio não precisarmos realizar muitos comentários. A não ser que vocês queiram comentar alguma coisa, nós vamos entrar já na questão 50. Então vamos lá. 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, eu creio que nós não precisamos aí nos alongar em muitos detalhes sobre isso aí não, porque todos conhecemos esse fenômeno dos micróbios, dos micro-organismos que permanecem
conosco durante a vida, no corpo físico, enquanto o corpo físico tem as defesas ativas, eles não atuam de forma nociva. Mas quando o organismo morre, o espírito se desliga, se liberta, os fenômenos biológicos cessam, então esses organismos encontram o campo livre de defesas. É por aí, Luiz? Sim, só não confundir com... Havia uma tese da geração espontânea, Sim, sim. daquilo que do nada Exato. não viria. Não é isso que o Espírito está querendo dizer, né? Não confundir com isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Isso é ponto pacífico. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limbo da terra. Eu penso que aqui que o Espírito está querendo dizer é que a planificação, o projeto, se encontrava no aguardando o momento, mas agora que a espécie humana em si mesma estava de alguma forma ali aguardando o momento, creio que não seja a ideia não seja essa, correto? Ou seja, nós sabemos que a vida tende a se manifestar e tendendo a se manifestar, ela vai se desenvolver, ela vai se desenvolvendo até que a inteligência tenha condições de se manifestar. Lembrando que a inteligência é o atributo do espírito, que vai se desenvolvendo. O corpo é o veículo, é o instrumento. O corpo sem o espírito é nada. O corpo não pode existir sem o espírito. Nenhum ser vivo existe sem a contraparte espiritual. Nenhum ser vivo. Talvez nem o átomo. Mas nós ainda não podemos fazer essa afirmação. Nós sabemos que o princípio inteligente inicia a sua trajetória no mundo atômico. Então, de princípio, cada átomo é gerenciado por um princípio inteligente. Mas nós só podemos conjecturar, por enquanto. É o que nós depreendemos quando estudamos a questão 540, em que os espíritos informam que há uma escala progressiva de evolução que vai do átomo ao arcanjo, que começou pelo átomo. Esse é um ponto pacífico em doutrina espírita. Nós ainda não entendemos os processos, mas que os espíritos nos dizem que o arcanjo começou pelo átomo, isso é fora de questão, é fora de dúvida. É uma frase sem interpretação, sem margem para dubiedade. O que você pode entender por essa frase? O arcanjo também começou pelo átomo, que ele iniciou essa trajetória com o princípio inteligente no mundo atômico. É um princípio para nós tranquilo, de compreensão. Embora, amigos, tenhamos companheiros espíritas que não concordam, porque penso eu que eles não conseguem entender. Tem irmãos que não concordam. Que essa frase quer dizer outra coisa. O quê? Eu não sei, porque a frase é uma frase clara, sem margem para interpretação. Concordam? É uma frase escrita de forma clara, a ideia ali expressada é clara e nítida. Aqui, ó, nós já estudamos uma questão semelhante a essa que trata das datas, que é a questão 42, lembra-se? 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo
ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bem louco naquele tempo em que nós não tínhamos os instrumentos, os recursos técnicos. Hoje já temos. Hoje sabemos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Conhecemos não só a idade, como o processo de formação. Então, por aí nós vemos como a doutrina espírita, amigo, é progressiva. Nós vamos ficar aqui com essa resposta fechada dos espíritos ou com a ciência? Vamos ficar com o quê? Ou nós vamos dizer que a ciência está errada, que isso é um absurdo, que isso não é possível de se compreender? Não, paciência. Com a ciência. Senão nós nem cometer o mesmo erro que a Igreja Católica, quando se acreditava que a Igreja, que os astros giravam em torno da Terra, né? Aí a ciência mostrou que não, ela tentou conter essa informação, né? A partir de interpretações bíblicas, né? Que ela quis confirmar isso, né? Exatamente. E com isso criou um caos danado. Isso. Aqui é uma questão semelhante. Ó. Sim. Poderemos conhecer a época de aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Naquele tempo, mas hoje já se tem uma ideia bem precisa da época da formação. Então, aqueles que, por exemplo, nós temos companheiros que combatem as obras do Chico Xavier, André Luiz, por exemplo, Emmanuel, particularmente no capítulo das colônias espirituais, vocês, se não encontraram elementos que combatem, vão encontrar ainda, porque Kardec não falou disso, que é um argumento bem infantil. Aqui nós vemos claramente em duas questões como o Espiritismo não disse tudo, não pôde dizer tudo, porque nós temos que aguardar o progresso da ciência, das técnicas, dos recursos. De acordo? 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Bom, eu não vou entrar muito em explicação dessa questão, não, porque é uma questão aqui que para nós não tem muito sentido debater, não. Tem? Eu acho que essas perguntas, elas devem ser interpretadas um pouco junto com a de 45 também. Sim. Acho que ajuda a compreender bem a... Sim. Com todo o respeito que nós devemos ao Livro dos Espíritos, mas essa é uma questão que já está superada. Os homens, nós sabemos que nós somos primatas, nossos parentes mais próximos são os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas, que são da classe hominídea também, e que nós evoluímos de um ancestral comum aos macacos, o primata, aí na casa aí dos uns milhões de anos. Eu sou especialista no assunto, mas todos aí têm a oportunidade de estudar isso aí estudando a origem do homem. Então é ponto pacífico para nós. Nós somos aquela espécie destinada a receber o espírito na faixa da humanidade. Deixou de ser princípio inteligente para ser espírito formado. Embora a formação do espírito, o espírito formado com o título de homem na Terra, segundo André Luiz, foi a partir do momento do desenvolvimento do pensamento contínuo, 200 mil anos atrás, Homo sapiens. Até então, nós éramos o quê?
hominais ainda irracionais. Uhum. Certo? Então, esse é o ponto. Os nossos primos mais próximos, os gorilas, os chimpanzés e os orangotangos, estão aí nas faixas iniciais do período de humanidade, ensaiando, se preparando para iniciar o seu período de humanidade. Obviamente que não mais na Terra, porque aqui na Terra não existem mais os homens primitivos, os primeiros homens. Na sequência, logo acima desses hominídeos, como os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. Uhum. Então, eles iniciam a faixa de humanidade. Em outro mundo, né? Embora nós podemos aqui, amigos, também discutir a seguinte questão. Quando a ciência humana define que os gorilas, os orangotangos e os chimpanzés são hominídeos, eles já não estão nas faixas da humanidade? Perguntamos aqui. Não estão? Nos processos iniciais da humanidade? Porque os primeiros humanos da nossa espécie não se diferenciavam muito desses nossos companheiros aí, não. Sim, fisicamente. Não se diferenciavam muito, não. Sim. Certo? Então, em muitos aspectos eles se confundiam. A gente pode pensar, dentro do seu raciocínio, que esses orangotangos de hoje, que com os quais nós estamos convivendo, esses princípios inteligentes que estão chegando nessa fase, teriam a sua fase, sim, de humanidade igual ao nosso, pensamento contínuo, em outro planeta semelhante ao da Terra. Seria assim? Sim, porque vamos supor que ali um determinado princípio inteligente que está no corpo de um gorila já está maduro para encarnar na humanidade. Não vai ser aqui na Terra, porque aqui nós já somos Homo sapiens. Sim. Esse princípio inteligente não consegue, ele não tem condição de formar um corpo como o corpo do homem de hoje. Não consegue. Não vai dar liga. E o próprio tempo para desenvolver razão. Porque o perispírito é o modelo organizador da forma. Sim. O perispírito é o modelo organizador da forma. O perispírito do gorila não é capaz de organizar um corpo como o corpo do Homo sapiens. Não é capaz. Ele ainda não está. Desenvolveu essa capacidade. Ele vai passar por uma fase de milhões de anos de evolução no mundo próprio para as primeiras faixas da humanidade. Milhões de anos. São milhões. Aqui na Terra foram milhões. Milhões de anos. Do Australopithecus até o nosso corpo de hoje são quantos milhões? Milhões de anos. Alguns milhões de anos. De acordo? Bom, vamos lá então, povoamento da Terra, Adão. Aqui que o nosso assunto começa a se tornar um pouco mais instigante e um pouco mais desafiador também. Povoamento da Terra, Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, o Adão, claramente, esse Adão
ao qual os espíritos se referem, que é o Adão bíblico, não foi o primeiro homem. O primeiro homem surgiu na casa dos milhões de anos. O primeiro Homo sapiens, os primeiros homens que desenvolveram o pensamento contínuo surgiram há 200 mil anos atrás, segundo a informação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Certo? Esse Adão aqui é o Adão bíblico, que não é o primeiro homem. Já é um homem mais avançado. É o homem da razão iluminada. É o homem que tem condições de compreender as leis de Deus. Esse processo de preparação, de formalização do homem capaz de entender as leis de Deus se completou 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos atrás, que é a data aproximada em que é definida pelos historiadores para o começo da história do homem. História escrita, 6 mil anos atrás. Então nós estamos falando aí de um homem capaz de identificar as coisas, de dar nome às coisas. Aquele homem formado, o espírito na faixa da humanidade, que vem se desenvolvendo, se preparando, e que 4 mil anos antes de Cristo teve condições de intelecto desenvolvido, começar a compreender os fenômenos, nomear as coisas, compreender a lei de Deus. Esse é o significado do Adão. O homem capaz, agora, a partir daí, de iniciar o processo de iluminação da razão. Iluminação da razão. Paulo vai falar de 2 Adões. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é esse, 4 mil anos antes de Cristo. O homem com intelecto já desenvolvido, capaz de escrita, de escrever, de registrar as ideias, já com a linguagem articulada elaborada, identificar as coisas para distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. E Jesus é o segundo Adão que veio para proporcionar o avanço moral da humanidade, dando ênfase ao amor. Então, o primeiro Adão nós vamos encontrar até o primeiro homem, alma vivente, e o segundo, espírito vivificante. Nós estudamos isso em Gênesis. Eu quero trazer algumas ideias de Gênesis aqui. Vejam bem, nós estamos falando aqui de um tipo diferente de homem. Vamos lá em Gênesis 1:26. Nós já estudamos no nosso estudo de Gênesis. Vejam bem, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Agora vamos lá para Gênesis 2:5. Para vocês verem que a Bíblia
contém contradições. Nós precisamos entender o que está por trás dessas contradições. Aqui em Gênesis 1:26, 1:27, está dito que Deus criou o homem. Olha agora o que está escrito em Gênesis 2:5. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Como que não havia homem para lavar a terra se o homem já tinha sido criado? Perceberam? Sim. Mas o segredo está em onde é que está o segredo para nós, então, buscarmos o entendimento. O segredo está aqui, ó. Não havia homem para lavrar a terra. Uhum. Para lavrar a terra é preciso conhecimento técnico. Conhecimento de técnica de plantio. Perceberam? Sim, sim. Aquele homem, aquele princípio inteligente que vem se desenvolvendo na terra de forma natural, ele não tinha o conhecimento para lavar a terra ainda. Ele iria desenvolver. Esse conhecimento seria desenvolvido ao longo do tempo, mas o processo seria demorado. É por isso que nós recebemos a enxertia de espíritos mais adiantados. Já estudamos isso aqui. Esse é um tema, a enxertia é um tema espírita. Kardec estuda a chegada dos transmigrados no capítulo 11 do livro A Gênese. E nós vamos encontrar a explicação, por exemplo, na questão 779. Por que ocorre a enxertia? Está aqui, ó. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, os mais adiantados encarnam no seio dos menos adiantados para trazerem novos conhecimentos. Então, vamos lá. Nós vimos aqui em 1:27 que o homem foi formado. Em 1:27, Deus criou o homem. 2:5, nós vamos encontrar uma contradição. Não havia homem para lavrar a terra. Certo? Como que não havia homem se já havia sido criado? Não havia homem para lavar a terra. Esse homem não tinha recurso técnico, conhecimento para lavrar a terra. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia feito, mas a chuva chegou. Vamos lá em 2:10. 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Olha a chuva aí. Amigos, o Espiritismo hoje nos proporciona a chave para o entendimento desse assunto, que aparentemente não tem sentido, que aparentemente é contraditório, porque se trata de uma parábola. Se trata de uma parábola. Então, o homem foi formado, mas lá no 1:27, no 4:5 não havia homem para lavrar a terra, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra,
E aqui no 2.10 nós vamos encontrar chuva. O Éden. O que é o Éden? É o mundo mais avançado de onde os espíritos vieram para a Terra. Pelo fenômeno da transmigração, que vem formar a raça adâmica, conforme nós vamos encontrar na Gênese. Gênese capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Quer ver? Ó? Vou trazer para vocês aqui. Ó. Encarnação dos espíritos. Vamos chegar lá. Emigrações e imigrações de espíritos. Raça adâmica. Gênesis capítulo 11, item 38. Então, aqui, ó, Kardec estudou o assunto, vocês podem, a partir do item 35, imigrações e emigrações dos espíritos. 36. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento ou renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Ok? Então tá, eu só queria trazer esse ponto aqui para embasamento na codificação para o que nós vamos trabalhar aqui no nosso tema. Essa transfusão, item 37, que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos no planeta, e recebe a enxertia, ou a transfusão, conforme vai dizer aqui Kardec. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes em chegando à Terra, integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam como os outros. Então eles chegam, permanecem um certo tempo no mundo espiritual, porque aprendemos que o perispírito não vem. O perispírito, emigrando para um outro mundo, o perispírito é substituído por aquele formado com a matéria daquele mundo, com as energias ou os fluidos, como queiram, do mundo para onde eles vão. Então, eu preciso elaborar um novo perispírito. 38. Raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, de outro orbe, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica.
Aí Kardec vai falar mais aí do ponto de vista da técnica. É, eles trouxeram as artes, as ciências, não passaram pela infância espiritual aqui na Terra, passaram pela infância espiritual em outro orbe, o que não se dá com as raças primitivas, etc. e tal. Então, esses espíritos, ó, 10. Gênesis 2, 10. Saiu o rio do Éden. O que é o Éden? O Éden é o mundo mais avançado, que nós hoje sabemos não ser um dos mundos de Capela, pois Capela não tem planetas orbitando as estrelas do sistema. A estrela, Capela, que nós vemos aqui como se fosse uma única estrela, na verdade são 4 estrelas gravitacionalmente ligadas. Nenhuma delas tem planetas. Não tem planetas, a astronomia já tem pesquisado, e não tem nebulosa protoplanetária. Então, elas não têm planetas, certo? E são muito jovens, na faixa dos 600 milhões de anos. Estrela muito jovem para ter planeta, porque os planetas se formam, amigos, na faixa dos milhões de anos. E para desenvolverem vida, é na faixa dos bilhões de anos. Então, obviamente, que esses espíritos vieram transmigrados de um mundo que orbita uma outra estrela. E sabemos que existem aos trilhões na nossa galáxia, os mundos. Os trilhões. Emmanuel quis dizer que são espíritos que vieram de um mundo, da região de Capela, pode ser. De uma outra estrela lá da constelação, que seja mais antiga, que tenha planeta, pode ser, porque parece que descobriram os planetas em torno de uma outra estrela lá no sistema. Mas, por enquanto, é um planeta gasoso. Então, nós temos que aguardar, e eu estou aguardando um momento propício para perguntar na nossa reunião, para os nossos irmãos espirituais que têm se manifestado. Estou aguardando um momento propício. Nós temos trabalhado com companheiros lá do sistema de Órion. Quem sabe eles vieram de Órion lá atrás, não sabemos. Temos trabalhado com irmãos também do sistema da estrela Arcturus, que tem 7 bilhões de anos de idade. Arcturus, para vocês verem, já é uma estrela que pode ter planetas e planetas bem avançados, porque ela tem 7 bilhões de anos de idade. Então, Arcturus pode ter formado os seus mundos, porque o tempo é mais do que suficiente. Na constelação de Bootes. Então, nós estamos aguardando o momento oportuno para nós indagarmos ali os companheiros espirituais sobre essa questão. Então, saiu o rio do Éden. O rio simboliza a massa de espíritos de que fala Kardec. Podemos entender também como um fluxo de espíritos que veio para cá. Nós sabemos que veio, né, amigos? Já temos o conhecimento que recebemos um fluxo de espíritos, uma grande massa. É o rio que veio do Éden. O rio nos fala de água. Quando nós estudamos o símbolo de água, no texto d'água, no texto bíblico, nós vamos encontrar alguns sentimentos, mar, formando sentimentos que formam o mar da experiência humana. O mar simboliza a humanidade, o mar da reencarnação, a água simboliza os sentimentos,
O rio simboliza também aquele rotina de hábitos de que trata Emmanuel no Pensamento e Vida. Então esse é o rio que saía o rio do Éden para regar o jardim. O jardim, a terra. Olha a chuva que chegou aí. É o rio, é a chuva. Que trouxe o quê? Trouxe o homem. Vamos buscar em Kardec? Vamos lembrar de Kardec? Kardec vai dizer o seguinte, que eles trouxeram indústria, artes, ciências, que já tinham, do que já tinham conhecimento no seu mundo de origem, o mundo de origem que passava por um ciclo de transformação semelhante ao que a Terra está passando, de expiações e provas para a regeneração, uma transição. Os espíritos rebeldes lá, que não queriam amar o próximo, foram trazidos para cá, e eles trouxeram, utilizando aqui a ajuda de Kardec, eles trouxeram consigo a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, porque os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram. Então, esses conhecimentos permanecem no subconsciente profundo e vão se manifestando gradativamente, assim que as condições permitam. Então, eles reencarnam aqui na Terra, segundo os estudiosos, eles chegaram aqui por volta de 40 mil anos atrás. Vocês vão encontrar aí na literatura mais esotérica, que na literatura espírita nós não encontramos uma informação sobre as datas. Nós, por exemplo, encontramos algumas pistas. Por exemplo, em André Luiz, no livro Libertação. No primeiro capítulo de Libertação, André Luiz vai nos dizer que nós lidamos com a razão na Terra há cerca de 40 mil anos. Então, é uma dica. É uma dica de que há 40 mil anos houve um movimento importante. De princípio, nós entendemos como sendo a chegada desses espíritos. Certamente, aí nos apoiando em Emmanuel, a Caminho da Luz, certamente eles chegaram aqui bem antes de 12 mil anos atrás, bem antes, porque Emmanuel, quando vai falar dos 4 grandes povos, os hindus, os arianos, os hebreus, os egípcios, os hindus, ele vai dizer que os arianos viviam junto com os hindus lá na região da Índia. Viviam juntos lá. E que cerca de 12 mil anos atrás, aproximadamente, os árias deixaram os hindus, iniciaram um movimento de migração saindo ali da Ásia em direção à Europa. Então, obviamente, eles chegaram aqui no mínimo 12 mil anos atrás, certo? Se eles começaram a migrar 12 mil anos atrás, eles já estavam aqui. Então, nós compreendemos que para que eles pudessem se assenhorear dos recursos terrenos, biológicos, de entrosamento com os grupamentos aqui que já viviam, precisariam de alguns milhares de anos de preparação, reencarnando no seio desses povos mais primitivos. E ao longo do tempo, eles foram se reunindo, foram se encontrando e formaram
quatro grandes grupamentos: os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, que são aqui os quatro rios. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Então, ao longo do tempo, eles foram formando os quatro grupamentos e agregando por afinidade os espíritos da terra, e foram se afinizando com eles, formando as tribos. Então, por exemplo, quando nós vamos encontrar aqui Adão, Eva, Caim e Abel. Adão simboliza o, o hebreu, não é isso? Não, Adão, deixa eu me lembrar aqui direitinho. O Adão simboliza o hebreu. Por exemplo, depois vamos trazer direitinho. Nós temos a ordem mais ajustada e nós aqui não temos de momento. Então, Adão, que é o homem da razão preparada para o processo de iluminação. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, eles foram eles foram agregando atraindo a si os espíritos que vinham evoluindo na Terra, foram se reencontrando ao longo do tempo por afinidade, os grupamentos originais lá do mundo de origem, formando aqui as tribos na Terra, os grupamentos miscigenados de espíritos que vieram em transmigração com os espíritos que já estavam aqui. E eles, então, se tornaram as lideranças dos espíritos que estavam evoluindo na Terra, porque eles tinham mais conhecimento, eles tinham mais desenvolvimento intelecto moral. Então, eles dominaram os homens, os espíritos mais simples do que eles, que aqui estavam evoluindo. É assim que funciona o processo, tá? Então, por exemplo, o nome do primeiro rio é Pison. Esse é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Israel, o Adão. O nome do segundo é Gion, os egípcios. O nome do terceiro rio é Idekel, arianos. E o outro grupo é o grupo dos hindus. Agora nós vamos trazer aqui a correlação de cada um deles com os grupamentos, Adão, Eva, Caim e Abel, que simbolizam. Você tem aí, Luiz, aí a relação aí? Você está pesquisando aí? Uma anotação que eu tenho aqui está assim: Adão, o povo hebreu. Sim. Eva, os hindus. Sim. Caim seria os arianos. Certo. E Abel, os egípcios. Sim. Porque o grupamento chamado Adão, porque são grupamentos. Adão é um grupamento, sim. Eva é outro grupamento, Caim é um grupamento, Abel é um grupamento. O grupamento chamado Adão, representando os hebreus, simboliza, definindo o grupo que teve condições é o que tinha um conhecimento mais avançado da lei divina no mundo de origem e que ficou encarregado de trazer para a Terra a lei divina ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, reencarnando aqui em meio aos autóctones da Terra, ao longo do tempo, eles então foram se agrupando, formaram o grupo hebreu com suas tribos e começaram a receber as revelações, porque eles tinham
um maior avanço desse terreno. Então, nós vamos encontrar os profetas hebreus, e depois Moisés, mais à frente, trazendo o Decálogo. Decálogo, que é a lei gravada na pedra, definindo que a Terra já se encontrava em condições de dar um passo além da evolução, de que Kardec trata aqui dos ciclos de evolução. Ele vai falar disso aqui, na sua fala aqui, e fala das evoluções que são das evoluções para fazer com que o mundo avance. Nós lemos aqui no texto de Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, tá? Agora, essas evoluções têm períodos, têm ciclos, têm durações, que é o que nós vamos tentar aqui explicar no segundo momento, trazendo aqui para o assunto. Hoje não por causa do tempo. Senão o assunto também vai ficar muito denso e vai complicar mais. Mas na próxima reunião de estudo do Livro dos Espíritos, eu vou trazer Daniel com a sua ideia do ciclo setenário da evolução, e vamos localizar algumas datas que confirmam essa matemática extraordinária. Porque quando Kardec fala aqui, os espíritos falam aqui, por exemplo, que Adão viveu o grupamento adâmico, a raça adâmica viveu mais ou menos no tempo assinalado, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Nós fizemos aqui uma matemática rápida: 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, 6.000 anos. Nós estamos então no 7º milênio depois de Adão, e nós estamos aí então no último dia de um ciclo setenário importante, e que tudo indica que é o milênio definido para que a Terra deixe de ser um mundo de expiações e provas e se torne um mundo de regeneração. Tudo indica. Nós temos aí determinadas informações de datas que nós vamos trazer aqui como hipótese de trabalho, mas essas datas elas encontram fundamentação nas profecias de Daniel e do Apocalipse. E nós sabemos que o profeta Daniel nos fala dos ciclos setenários da evolução, o primeiro que nos fala disso, trazendo inclusive a matemática. É o mesmo espírito que retorna no tempo de Jesus com o nome de João Evangelista e continua o seu trabalho profético com o livro do Apocalipse. Para nós espíritas, baseados nas informações que temos por meio de Chico Xavier, entendemos que seja mesmo João Evangelista, e vocês vão encontrar aí na história, os estudiosos da história, que se baseiam em achados, espaços fragmentários, e daí tiram conclusões. Eles vão dizer que o autor do Apocalipse não foi João, mas isso é um problema deles. Nós aqui temos a ferramenta da mediunidade, de que temos provas extraordinárias da veracidade, da realidade, no nosso trabalho modesto, de algumas décadas que temos feito, temos recebido, notadamente nos últimos 4 anos, provas extraordinárias da veracidade. Então, nós aqui falamos como espíritas, não apenas teóricos, estudiosos, mas como espíritas praticantes da mediunidade, por meio de um trabalho sério de atendimento a desencarnados que desenvolvemos já desde muitas décadas, um trabalho sério
e que temos recebido, inclusive, de forma espontânea, comprovações extraordinárias nessa área, como é sabido dos amigos que têm acompanhado o nosso trabalho, modesto aqui, porque nós temos falado disso ocasionalmente. Mas no nosso próximo trabalho, daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre essas profecias, sobre as datas, porque hoje o nosso tempo não vai ser possível. Você quer trazer mais alguma coisa aí, Luiz, sobre Adão? Você queria falar? É uma coisa que eu achei, relacionou aqui a relação de Adão com o povo hebreu e tal. Quando ele fala aqui, quando relaciona Abel com os egípcios, a gente lembra que uma informação acho que do Emmanuel, que os egípcios foram os primeiros a retornarem, né? Coincidindo com Abel, né? Com o histórico do Abel, que assimilou rapidamente o aprendizado, né? É isso que eu queria, esse link que eu lembrei da fala do Emmanuel. Sim. Então, na próxima semana de trabalho sobre o Livro dos Espíritos, nós retornamos para aprofundar um pouco mais essa questão com relação do ciclo de evolução, que nós vamos aí depreender que existem mesmo em função do que fala Kardec no próprio livro A Gênese, do que os espíritos deixam a entender aqui nessas respostas e associando isso ao trabalho de Daniel no seu livro, capítulo 8 e capítulo 12 de Daniel, que queremos abordar no nosso próximo trabalho. Mais algum comentário que os amigos queiram fazer? Eu só queria lembrar, assim, quando você tocou no assunto dos rios, dos braços, a gente vai ver que isso vai explicar um pouco, isso vai nos ajudar a entender as perguntas seguintes, embora a gente estejamos na 51, mas a 52, 53 aborda justamente o que nós já começou a falar aí, ó. Certo. Diversidade das raças humanas, físicas, né? O homem surgindo em vários pontos do globo. E já entrou um pouquinho nessas questões aí para a fala de hoje. Sem dúvida. Né? Então é isso mesmo. Muito bem. Então, Fernando, gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos? Tá mudo. Abriu o som. É preciso abrir o som aí, Fernando. Eu estou satisfeito. Estou satisfeito, como você diz, e feliz. Tá certo. Muito bem. Então, nós vamos agradecer a Jesus. Eu vou pedir alguém para fazer a prece. E o Luiz me parece que tem um certo tempo que não faz uma prece, não é, Luiz? Não sei quanto tempo não, mas posso fazer. Como eu faço a prece de abertura, eu sempre peço para alguém fazer. Sim, estou sabendo. Então nós vamos agradecer, né, por mais essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos, como foi dito, buscando o entendimento, né, dessa obra maravilhosa que nos foi legado. Através dela, clarear nossos pensamentos, iluminar nossa razão e fortalecer a nossa vontade para que nós possamos levar para o ambiente no qual frequentamos tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Transformar em prática, né, toda essa parte teórica. Nós agradecemos por essa oportunidade, rogamos bênçãos por aqueles que não puderam participar, bênçãos e esperança por aqueles que vivem em situações aflitivas, né, devido às catástrofes que têm surgido no Brasil
os terremotos na Turquia, na Síria e em todos os outros lugares que ainda vivemos, né, situações trágicas, desencarnes coletivos, mas tudo sob o comando de Deus, né, sobre a orientação de Jesus. E nós, assim, então, chegamos ao final de mais um estudo, agradecendo, rogando a Deus, a Jesus, que nos fortaleça e que nós consigamos, né, manter o nosso pensamento, as nossas sintonias sempre voltadas para eles. Que assim seja. Assim seja.